Efésios 4, versículo 8 a 10, diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, esse texto aqui é interessante, porque ele diz que levou cativo o cativeiro, que nós interpretamos como esse cativeiro, tá bom? E diz também que ele desceu às partes mais baixas da terra. Os judeus, eles acreditavam que o inferno ficava no centro da terra, tá bom? Então o apóstolo Paulo parece ter feito uso desse conceito para explicar o seguinte: Jesus, quando ele morreu, ele foi ao inferno, tá bom? E o que significa levar cativo o cativeiro? Ele teria tirado dali as almas dos salvos que presenciavam o sofrimento dos ímpios. Lembram-se da história do rico e Lázaro? Lembre-se, eu falei história, porque aquilo não é uma parábola. Em nenhum momento o texto diz propor-lhes uma parábola. Uma parábola é uma obra de ficção, tá ok? Aquela ali era uma história real. Por quê? Porque cita nomes próprios. Parábola não cita nome próprio, tá bom? Então realmente Jesus descreveu que após a morte, a alma dos ímpios podia ver as almas dos justos e as almas dos justos também, ok? E eles se lembravam. Então poderia acontecer, por exemplo, da alma de um justo, ele vê a alma de um parente seu, de um amigo seu do outro lado. E também, em segundo lugar, que ele era um cativeiro, porque as pessoas que estavam ali, elas ainda não estavam no local de descanso e também elas aguardavam então a ressurreição, presenciando o sofrimento daquelas almas. Então nós acreditamos que Jesus Cristo, ele tirou aquelas almas e os levou para outro local. Quando ele disse que aqui ele subiu acima de todos os céus, né? Significa que ele levou essa alma até o terceiro céu. É o mais provável, já que na carta aos Coríntios o apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado, um homem, né, que ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Então, por isso nós pregamos hoje que as almas dos salvos, ela não está mais naquele local que estavam antes de Jesus morrer e ressuscitar, tá bom? Então o apóstolo Paulo descreve aqui, lendo novamente, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ou seja, a igreja católica falaria que é o purgatório? Não, o purgatório é diferente, né? O purgatório é o seguinte, o purgatório não seria, por exemplo, a parte onde estão os salvos. Os salvos estão lá no local de descanso, que foi chamado de paraíso e seio de Abraão. O purgatório é diferente. O purgatório é o seguinte, seria algo anterior àquilo, né, que Jesus contou. Por exemplo, uma pessoa morreu e ele não foi muito mal, ele foi só um pouquinho mal. Então ele ia para uma parte do inferno, onde ele queimava um pouco, e se ele pecou um pouco, depois ele ia para o seio de Abraão. Entendeu? Chamuscou ele, então, e depois ele ia para o seio de Abraão. Né? As irmãs têm sempre uma forma de descrever. Tem uma aluna no seminário que ela diz que é a alma mal passada. Até hoje eu vejo com ela pastor esquecida. Mas então, na verdade, na doutrina católica, mesmo essas pessoas que estão sofrendo lá, que continuam naquele local de sofrimento até hoje, a Igreja Católica ela criou a tradição de um pré-inferno, um pré-sofrimento, onde ele pode queimar um pouquinho, se os pecados dele são poucos, ele vai para a glória, vai para o descanso, para o terceiro céu, para o paraíso. E também se acredite, não é piada, né? Não é piada, também se a família der uma boa oferta. Isso. Eles usavam a expressão, não é piada, tá bom? Quando a tua oferta cair no fundo da arca, a alma do teu parente sai correndo do purgatório. Liberado. Acredita, é verdade. Né?
pagou a fiança. Só tá os pobres lá. As esmolas